Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Completamente Perdoados. Quero ler um texto que está lá em Jeremias, no capítulo 31, dos versículos 31 ao 34. Está escrito assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: Conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amados, aqui é uma declaração que Deus faz através do profeta Jeremias, falando sobre a nova aliança que ele estabeleceria. Como seria, quais as características teriam essa nova aliança que o Senhor estabeleceria, e nós sabemos por intermédio de Cristo Jesus, da obra redentora que Cristo Jesus realizou. Então nós vemos aqui algumas cláusulas que Deus coloca de como seria essa nova aliança. O que é as cláusulas? São os acordos, né? O que foi? Quais são os acordos que Deus celebrou, vamos dizer assim, com a humanidade para dizer, olha, eu vou fazer uma aliança com vocês e as cláusulas que vocês vão obedecer são essas. E aí Deus diz: eu vou fazer uma aliança que não vai ser como a aliança que eu fiz com os seus antepassados. Qual que era a aliança? A aliança por intermédio da lei de Moisés, entregue a Moisés. Por isso que lá no Evangelho de João diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, Deus já começa aqui falando, não vai ser como aquela aliança, ou seja, é uma aliança diferente. Então, já é importante nós entendermos isso daqui. A nova aliança não é igual à antiga aliança. Deus fez questão de deixar isso bem claro. Farei uma nova aliança e não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados. E daí ele declara: esta é a aliança que eu farei. Como que vai ser esta aliança? Eu vou colocar a minha lei no íntimo deles e eu escreverei a minha lei nos seus corações. Eu farei isso. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, ou seja, todos eles se relacionarão comigo. Como que isso é possível? Nós sabemos hoje que é por intermédio do Espírito Santo que Deus fez habitar em nós, colocou em nós, como está escrito em 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Então essa é a aliança que Deus estabeleceu conosco por intermédio de Jesus Cristo. Só que veja que parte dele, é Deus, né? Partiu do próprio Senhor, do nosso Deus. Eu vou fazer isso. Eu vou colocar a minha lei nos seus corações. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu vou fazer tudo isso. E aí ele completa: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ou seja, por que Deus
vai fazer tudo isso? Por que que Deus vai escrever nos nossos corações a sua lei, o seu mandamento, a sua própria vida? Por que que Deus vai colocar do seu espírito para viver em nós? Por que que Deus vai ter esse relacionamento tão profundo conosco? Porque Ele perdoa todos os nossos pecados e não se lembra mais deles. Amados, veja o quão importante é o perdão dos nossos pecados. É por isso que a Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 25, que pela morte de Jesus nós fomos perdoados, tivemos todos os nossos pecados perdoados. E pela sua ressurreição nós fomos justificados, ou seja, o perdão do Senhor aplicado sobre a nossa vida, porque Cristo Jesus, que se tornou pecado em nosso lugar, não permaneceu morto, mas ressuscitou, vencendo o poder do pecado. Então, porque Jesus Cristo fez isso, hoje nós somos completamente perdoados por causa da obra de Cristo Jesus. Jesus fez isso, Deus fez isso em nosso favor por intermédio de Jesus. Por causa disso, agora nós temos uma vida debaixo da nova aliança. Qual que é o nosso papel nisso tudo, amados? Crermos, confiarmos, acreditarmos que é assim e ponto final. Amados, quando nós lemos esse texto de Jeremias, é extraordinário. Esse texto nos mostra as cláusulas ali da nova aliança. E nós temos tudo isso, todos esses benefícios. Nós só precisamos é ter consciência deles, acreditar que é assim, que Deus de fato fez essa obra completa. Veja que a Bíblia declara ali no final do versículo 34, porque eu estou fazendo tudo isso, porque eu lhe perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Amados, Deus, Ele entregou Cristo Jesus em nosso lugar para nos perdoar todos os pecados. Nós somos completamente perdoados por Deus. Ele fez isso em prol de toda a humanidade. Infelizmente, não é toda a humanidade que desfruta. Por quê? Porque não crê. Porque se afasta de Deus, porque se rebela contra Deus, porque não aceita as cláusulas dessa aliança. Mas uma aliança é um contrato, por isso que é Novo Testamento. Quando nós lemos a nossa Bíblia, nós temos ali Antigo Testamento, Novo Testamento, ou seja, Antiga Aliança, Nova Aliança. E nós estamos inseridos na Nova Aliança. E o fundamento principal é que nós já fomos completamente perdoados. Porque Deus nos perdoou, Ele colocou do seu Espírito em nós, Ele nos vivificou, Ele nos deu uma nova vida, Ele nos justificou. Tudo o que veio depois é porque Ele decidiu, escolheu, Deus fez isso por amor, Ele escolheu nos perdoar todos os nossos pecados. Mas eu e você somos completamente perdoados por Deus. Amados, isso é extraordinário demais. Nós precisamos aumentar a nossa consciência dessa verdade. Sabe, tem muitos cristãos vivendo sem a consciência do perdão dos pecados. Eles ainda vivem como se Deus não os tivesse perdoado. Como se Deus ainda precisasse perdoar, como se Deus ainda precisasse fazer algo para perdoar os seus pecados. Ei, em Cristo Jesus, todos os seus pecados já foram perdoados. Todos os seus pecados passados, os seus pecados presentes, os seus pecados futuros, aqueles que você ainda não cometeu, já estão perdoados. Já foram perdoados. Algumas pessoas pensam que ao ouvir essa mensagem induzirá as pessoas a pecarem. Se todos os meus pecados já foram perdoados, eu posso viver de qualquer jeito. Eu já estou perdoado mesmo.
Não, amados, isso é um engano. Esse é um dos enganos que tem se multiplicado no meio da igreja. É o que Judas escreveu sobre: estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Agora, quando nós entendemos o perdão de Deus, nós entendemos que as cláusulas do porquê fomos perdoados, agora podemos viver as outras cláusulas da nova aliança, do contrato. Quais são? O Senhor vivendo em nós, a sua lei inscrita em nossos corações. Amados, como que nós, que temos o Espírito de Deus vivendo em nós, vamos continuar deliberadamente a viver no pecado? É impossível. É o que João escreveu na sua primeira carta, 1 João 3:9. É impossível aquele que nasceu de novo viver na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ou seja, não tem como aquele que nasceu de novo, ou seja, que faz parte da nova aliança, ele viver deliberadamente no pecado. É impossível ele viver assim, porque ele nasceu de novo. A semente de Deus vive nele. Ele vai avançar, vai amadurecer, não vai continuar a vida inteira pecando deliberadamente, intencionalmente, por querer, sabendo que é pecado e ir lá cometer o pecado. Não, aquele que nasceu de novo não tem como viver assim. É o que 1 João 3,9 nos ensina. Por isso que nós precisamos ter a consciência dos benefícios da nova aliança, amados. Tem muitos cristãos que não estão desfrutando de tudo aquilo que Deus conquistou, porque eles ainda se sentem condenados. A condenação nos afasta de Deus. Nós vimos ontem e antes de ontem devocionais sobre, vamos dizer assim, correção. É Deus nos corrigindo através de atitudes práticas da nossa vida. Nós vimos na segunda-feira para nós não darmos lugar para o diabo, não mentirmos, não nos irarmos, nos revestirmos com a nova vida que temos em Cristo Jesus. Se nós não fizermos isso, nós vamos dar lugar para o diabo. Vimos ontem falando sobre nós não entristecermos o Espírito Santo, quando falamos palavras torpes, palavras que não edificam, palavras imorais, nós entristecemos o Espírito Santo. São palavras de correção. Mas como que nós vamos poder praticar essas correções? Como que nós vamos conseguir colocar em prática? Se eu preciso abandonar um palavreado que não é um palavreado que enaltece a Deus, que edifica, se eu falo palavrão, como que eu vou conseguir abandonar isso? Se alguém está imerso, né? Se eu falo eu no sentido de dando exemplos, né, amados? Mas se eu estou ali imersa na imoralidade, estou imersa numa vida de mentira, estou imersa numa vida pecaminosa, como que eu consigo me libertar disso? Como que eu vou conseguir me ver livre disso? Não é na força do nosso braço, é nos tornando conscientes, crendo nos benefícios da nova aliança. Por isso que é tão importante nós entendermos isso, amados. Não sei se os irmãos já perceberam, eu gosto de mesclar, nós estamos durante esse semestre, né? O intuito é estudando as doutrinas da palavra de Deus. O que é doutrina? É ensino. Então, o ensino prático, ele vem cheio de correção, de alinhamento, de ensino da salvação, que é o que nós estamos vendo aqui hoje, somos completamente perdoados. Então, eu gosto de mesclar um pouco, eu vou falando, dando algumas palavras de exortação, de correção, de alinhamento, e de repente eu trago uma palavra enfatizando os benefícios da nossa salvação. Por quê? Porque para nós conseguirmos colocar em prática essas correções, não tem outro jeito que não seja nos tornando cada vez mais conscientes do que Cristo Jesus fez por nós. Amados, Cristo Jesus conquistou uma vida completa, liberta, completamente perdoada para mim e para você. Deus olha para nós hoje e Ele não olha o pecado, Ele não vê o nosso pecado. Como assim, Catiane? Ele não vê. Ele vê o sangue de Jesus.
Ele nos vê completamente perdoados. Mas aquele pecado que eu cometi ontem, irmã Catiane, o Senhor já te perdoou. E aquele pecado que eu vou cometer daqui 5 anos, o Senhor já te perdoou. Amados, quando nós temos essa consciência, o nosso relacionamento com Deus, ele se torna um relacionamento de paz. É por isso que em Romanos 5:1 diz: justificados, pois por meio de Cristo temos paz com Deus. Só é possível sermos alinhados, corrigidos por Deus quando temos esse relacionamento de paz. Se nós estivermos num relacionamento com Deus, pensando que Deus está o tempo inteiro querendo nos afligir castigo por todo erro que cometemos, nós vamos fugir de Deus e não nos aproximar dele. Agora, quando temos consciência do que Deus fez, a iniciativa foi dele, ele nos amou e entregou Cristo Jesus para nos perdoar completamente. E porque ele nos perdoou, agora nós temos uma vida de intimidade, de comunhão com Deus por meio do seu Espírito. Amados, aí nós começamos a desenvolver um relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Quanto mais nos relacionamos com Ele, mais nos tornamos parecidos com Ele. É o que a Bíblia fala em 2 Coríntios 3,18, foi o nosso tema do semestre passado. Contemplação gera transformação. Foi o que nós fizemos no primeiro semestre desse ano, contemplando, se relacionando, olhando para Jesus. Enquanto contemplamos ao Senhor, nós vamos sendo transformados. 2 Coríntios 3,18. Enquanto contemplamos a glória de Deus, somos transformados com glória cada vez maior à imagem do seu Filho unigênito. Ou seja, nós vamos sendo transformados enquanto nos relacionamos com Deus e vamos nos tornando mais parecidos. Mas como que vamos nos relacionar com alguém que nós não confiamos? Que nós achamos que ele está o tempo inteiro querendo puxar o tapete? Porque é assim que nós muitas vezes vemos Deus. Como se Deus quisesse puxar o nosso tapete, quisesse nos castigar, quisesse nos infligir dores o tempo inteiro. Não é o Senhor que está me dando essa doença, é o Senhor que está fazendo isso comigo, é o Senhor que quer que eu viva assim, miserável mesmo. Não, amados, olha o que a Bíblia nos diz. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel, declara o Senhor. Eu porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Senhor nos chama, nos estabeleceu por meio da aliança em Cristo Jesus como seu povo e seus filhos. Pertencemos a Deus. Esse senso de pertencimento gera em nós confiança. Não precisamos ter medo de Deus, precisamos temer a Deus como nosso Senhor, aquele que reina sobre nós, aquele que nos comprou com um alto preço. Só que ele não é um Senhor ruim que nos comprou para nos tornar escravos da maldade, escravos. Não, amados, ele não nos comprou para nos torturar, ele não nos comprou para nos infligir dores. Não, o Senhor nos comprou porque ele deseja, ele anseia que sejamos irmãos de Jesus, ou seja, parecidos com Jesus. Por isso que Jesus é o Filho. Antes era unigênito, agora se tornou o primogênito de Deus. Todos nós, por meio da obra de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que creram, que o receberam, têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Amados, e como filhos, nós somos completamente perdoados. Podemos viver um relacionamento pacífico com Deus, recebendo sim as suas correções, recebendo sim os seus alinhamentos. Mas Deus não vai nos tratar como o diabo, amados. O diabo quer nos destruir. O diabo quer nos matar, nos destruir, roubar de nós toda a alegria, toda a paz. Deus não. Deus não. Deus deseja e anseia e já fez uma obra completa para que isso seja possível, que nós desfrutemos da plenitude da vida de Cristo.
e já somos completamente perdoados. Eu quero ler um texto com os irmãos que está lá em Salmos, no capítulo 103. Eu quero ler dos versículos 11 até o 13. Olha que incrível isso, amados. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Eu ia ler o 10 também, acabei não lendo, mas deixa eu ler de novo. Então eu vou ler o 10 também. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Esse é o nosso Deus, amados. Esse é o nosso Deus, o nosso Senhor, que nos ama, que não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. É um Deus que entregou Cristo Jesus para se tornar pecado em nosso lugar e nos dar o perdão completo. E porque temos o perdão completo de Deus, agora temos um relacionamento de paz com Ele. E por termos esse relacionamento de paz com Ele, podemos alimentar essa comunhão, essa intimidade, e o Senhor vai nos alinhando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos capacitando para que cada vez mais sejamos como Cristo Jesus. Enquanto nos relacionamos com Deus, vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Amados, isso é glorioso demais. Por que tantos cristãos não conseguem se relacionar intimamente com Deus? Porque não têm consciência que já foram perdoados, se sentem condenados, culpados. Aqueles que transformam a graça de Deus em libertinagem nunca nasceram de novo, porque quem nasceu de novo, como está escrito em 1 João 3,9, não pode viver na prática do pecado, ele não consegue viver em libertinagem, porque o Espírito Santo de Deus vive nele. Ele não consegue, quando ele pecar, ele vai se sentir mal, ele não vai conseguir pecar. Isso é o que a palavra nos ensina, por isso que nós podemos e devemos alimentar essa consciência do perdão de Deus. Amados, não é a consciência do pecado que nos faz parar de pecar, mas é a consciência de Cristo, é a consciência do perdão de Deus, é a consciência do que Cristo realizou, é sabendo que o Senhor não nos retribui segundo as nossas iniquidades, pelo contrário, assim como o Oriente está longe do Ocidente, o Senhor mesmo afasta bem longe, para bem longe as nossas transgressões. Amados, que eu e você tenhamos consciência que nós já fomos plenamente perdoados. Por causa disso, nós podemos viver essa intimidade, como está escrito em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Que nós possamos viver profundamente esse relacionamento de sermos um com Deus por meio do seu Espírito. Amados, à medida em que vivemos, desenvolvemos esse relacionamento, nós vamos sendo transformados dia após dia, de glória em glória, e tudo começa nessa consciência de que somos completamente perdoados. Amados, todos nós pecamos. Como João escreveu, se alguém diz que não peca, está mentindo, enganando a si mesmo. Todos nós pecamos, todos nós erramos, porque a Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. Por exemplo, quando somos dominados pelo medo, estamos pecando. Muitas vezes nós pensamos no pecado apenas aqueles pecados visíveis, a imoralidade, o adultério, o vício, sei lá, esses visíveis. Não, amados, a Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não, o que é o que não provém da fé? Tudo que não está em Cristo Jesus.
O medo, por exemplo, não está em Cristo Jesus. A ansiedade e a preocupação não estão em Cristo Jesus. Quando nos preocupamos, estamos pecando. Quando ficamos ansiosos, estamos pecando. É por isso que todos nós pecamos. E aí, se nós alimentarmos a consciência do pecado, nós vamos nos afastando de Deus dia após dia e vamos entrando num relacionamento religioso e legalista. Por quê? Porque é a lei que torna o homem consciente do pecado, mas a graça nos torna conscientes do perdão de Deus por meio de Cristo Jesus. A graça nos torna conscientes do que Cristo Jesus fez, e conscientes do que Cristo Jesus fez, nós mergulhamos no relacionamento com Deus, nós temos confiança, nós nos sentimos seguros para nos relacionarmos com Deus, sem medo de que Ele vai nos castigar, que Ele vai nos oprimir. Não, Senhor, se precisar corrigir, pode corrigir, porque eu sei que a tua correção é a correção de pai para filho, de pai para filha. Não é uma correção do acusador, daquele que compra para torturar. Não. A disciplina do Senhor não é a disciplina de um torturador. A disciplina do Senhor é a disciplina de um pai para um filho. Então nós não vamos ter medo das disciplinas do Senhor. Nós não vamos ter medo das correções do Senhor. Nós não vamos ficar aflitos com os momentos difíceis e com as fases difíceis que vivemos, porque sabemos que Deus é por nós, que Deus está do nosso lado, que Ele já nos perdoou completamente. Que nós não precisamos viver cheios de medo de Deus, mas podemos viver uma vida de confiança. Temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. Vamos dizer que temer a Deus é aquele medo bom, em que nós olhamos o nosso Senhor e nos alegramos tanto pelo amor que Ele demonstra e demonstrou para conosco, que nós não queremos desagradá-lo, que nós não queremos ofendê-lo, que nós vigiamos para que em tudo Ele possa se agradar conosco. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, essa fé é essa confiança, é essa entrega em que nós cremos plenamente no que Deus fez. A centralidade da nossa vida é Cristo, não somos nós. Quando focamos demais nos nossos pecados, quando começamos a nos sentir culpados, começamos a nos afastar de Deus e nos colocar no centro da nossa própria vida. Isso é egocentrismo. Agora, quando recebemos plenamente o perdão que Cristo conquistou para nós, fomos e somos completamente perdoados, nós podemos viver um relacionamento profundo em que Cristo é o centro da nossa vida, e a partir de Cristo nós vamos desenvolvendo o caráter de Cristo, nós vamos desenvolvendo a personalidade de Cristo, nós vamos desenvolvendo tudo o que Cristo é e vamos nos tornando semelhantes a Cristo Jesus. Amados, eu quero encorajar você, receba plenamente o perdão de Deus, pare de se condenar, pare de se culpar. Você que pensa que essa mensagem é boa demais para ser verdade, ela é. Por isso que são as boas notícias, por isso que o evangelho é boas notícias. O Senhor fez isso por mim e por você, Ele já nos perdoou. Não importa o que você fez, talvez você diga, mas o pecado que eu cometi, Catiane, você não tem ideia o que eu fiz. Não tem problema. Não importa o que você fez, o Senhor já te perdoou. Receba pela fé completamente o perdão de Deus e tenha esse relacionamento de paz com Deus. E seja transformado. E seja transformada. Porque à medida em que nós nos relacionamos com Deus, nós vamos nos tornando como Ele. Dia após dia, de fé em fé e de glória em glória. E não se preocupe com aquelas pessoas que não entenderam nada das boas notícias e continuam transformando a graça de Deus em libertinagem. Essas pessoas nunca nasceram de novo. Eu creio assim, é assim que eu creio, porque a Bíblia diz, como eu já mencionei em 1 João 3,9, que aquele que nasceu de novo, ele não tem como viver na prática do pecado, ou seja, intencionalmente, deliberadamente, querendo viver no pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não consegue, o pecado incomoda. Quem nasceu de novo, o pecado incomoda. O pecado incomoda. Então, que eu e você possamos viver plenamente, em nome de Jesus, como completamente perdoados que nós fomos e somos por meio da obra de Cristo Jesus.
sabendo que o nosso Pai, ele nos trata como um pai que é. Se ele precisar nos corrigir, ele vai nos corrigir. Se ele precisar nos alinhar, ele vai nos alinhar. Mas não vai ser, amados, ele não vai nos alinhar como aquele castigo, porque você pecou, agora você vai ver. Não, ele não olha mais para os nossos pecados, ele vê o sangue de Jesus. Jesus se tornou pecado em nosso lugar. Quando ele nos alinha, é para o nosso bem. É para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Por quê? Porque às vezes nós ainda insistimos em viver do nosso jeito, nos apoiando na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento, e aí precisamos ser corrigidos, precisamos ser alinhados. Para quê? Para desfrutar de tudo isso que o Senhor já conquistou para nós. Então, o alinhamento e a disciplina do Senhor é como está em Hebreus, é para os filhos, e ele faz isso porque ele ama. Que eu e você possamos entender essa verdade e viver essa verdade todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque somos completamente perdoados por meio de Cristo Jesus. Senhor, muito obrigada porque Cristo se tornou pecado em nosso lugar. Muito obrigada pelo perdão dos nossos pecados, passado, presente, futuro, já somos completamente perdoados. Pai, a consciência do perdão que o Senhor nos deu dá uma alegria, dá uma paz, dá uma satisfação, nos faz querer estar ainda mais perto de Ti. Que amor é esse, Pai? Que amor é esse? Que o Senhor não nos retribui segundo os nossos pecados e segundo as nossas iniquidades, mas nos retribui como filhos que o Senhor mesmo nos tornou. Senhor, muito obrigada pela sua obra completa. Obrigada pela nova aliança. Obrigada porque estamos debaixo da nova aliança. Obrigada porque somos justificados por meio de Cristo Jesus e agora temos paz contigo e podemos desenvolver esse relacionamento. E à medida em que recebemos do Senhor e nos relacionamos com o Senhor e recebemos da sua palavra, nós vamos sendo moldados, transformados à sua imagem. Muito obrigada, Senhor, obrigada por esse amor, obrigada por ter entregue Cristo Jesus em nosso favor, muito obrigada, Deus. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos entendamos completamente essa verdade e desfrutemos dessa verdade, porque tendo consciência do perdão que recebemos, nós vamos viver por meio desse perdão, nós vamos viver debaixo de uma confiança e de uma segurança que só o Senhor pode produzir em nós e só o Senhor produz em nós. Pai, eu oro mesmo para que eu e os meus irmãos compreendamos que nós já somos completamente perdoados e por causa disso nós podemos viver profundamente o relacionamento com o Senhor por meio do seu Espírito que habita em nós. Nós somos o seu povo e o Senhor é o nosso Deus. O Senhor mesmo coloca no nosso interior o desejo para te servir, o desejo para te obedecer. O Senhor mesmo escreve nos nossos corações a sua lei. Muito obrigada por isso, Pai. Ajuda eu e os meus irmãos a ter consciência dessa verdade para que nós possamos colocá-la em prática todos os dias da nossa vida. Quando nós estivermos por caminhos estranhos, comprometedores, quando tivermos pensamentos esquisitos, quando estivermos nos sentindo condenados, culpados, quando estivermos sentindo medo, aflição, angústia, preocupação, que possamos nos lembrar, ei, eu já sou completamente perdoado, o Senhor já me perdoou e por causa disso eu sou filha de Deus, eu pertenço a Deus, Ele é o meu Pai e eu posso confiar nele. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso, Senhor, em nome de Jesus e vivamos isso, apliquemos isso no nosso dia a dia. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.